ela está tentando preencher algo que só vai ser preenchido com a presença de Jesus. Da mesma maneira que as pessoas não olhavam para o endemoniado gadareno, você pode achar que as pessoas não te olham, mas aquele que é maior que todos olha. O mesmo Deus que restaura o pecador, o mesmo Deus que pega aquele que não gosta da igreja, que pega aquele que não gosta de cristão, que pega aquele que fala mal do evangelho. Jesus, ele é poderoso para transformar um pecador em um proclamador do evangelho. Gostaria de ler um texto com vocês que Deus colocou no meu coração, ainda de pé. Gostaria de que vocês abrissem a Bíblia de vocês, o Evangelho de Marcos, capítulo 5, a libertação de um endemoniado. Atravessaram o lago e foram para a região dos Gerasenos. Assim que Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos. Mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Suplico-te, por Deus, que não me atormentes. Disse isso porque Jesus lhe havia dito: Espírito imundo, saia deste homem. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? O meu nome é Legião, respondeu, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Ora, uma grande manada de porcos pastava em uma colina próxima. Os espíritos imundos imploraram a Jesus: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada, que continha cerca de 2.000 porcos, atirou-se precipício abaixo em direção ao lago, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram um homem que havia sido possuído pela legião de demônios, sentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado essas coisas contaram ao povo o que tinha acontecido com o endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Assim que Jesus entrou no barco, o homem que havia estado endemoniado suplicou-lhe que deixasse ir com ele. Presta atenção. Jesus não permitiu, antes ordenou-lhe: Vá para casa, para sua família, e anuncie-lhes tudo quanto o Senhor fez a você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem foi e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Amém? Pode se sentar, meu irmão. Essa palavra ela é bem conhecida, mas eu gostaria de começar de uma outra maneira. Porque quando Deus, Ele cria esse nosso mundo, cria esse universo, Ele faz os seres vivos, mas Ele faz de maneira diferente. Porque nós, seres humanos, somos diferentes dos animais, somos diferentes das plantas, porque nós temos algo que eles não têm. Nós somos seres espirituais. E também tem um ponto: além de sermos seres espirituais, nós também temos que caminhar e ser como Deus é. Mas como assim ser como Deus é? Porque Deus, sim, Ele é único, mas Ele subsiste em três, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ou seja, Ele nos mostra algo muito forte, que é o quê? A conexão. Deus, Ele vive em unidade. E do mesmo jeito que Deus quer que a gente viva espiritualmente, o adorando em espírito, Deus também quer que a gente viva em unidade uns com os outros. Claro, Deus chamou a gente para que sejamos sempre adoradores dEle verdadeiramente por onde quer que a gente passe. Mas também Deus chamou a gente para ser unidos, andar em unidade. Por isso que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Porque Deus, Ele criou Adão e Eva. Deus criou Adão, e de Adão ao seu lado saiu Eva. E Deus juntou os dois, e Adão até fala: essa é carne da minha carne, então será chamada mulher. E juntos se tornaram uma só carne. Essa uma só carne, sim, fala sobre questão do casamento, sobre ela ser sua esposa, mas também passa algo muito mais forte pra gente, muito mais valioso, que é a questão da unidade. Somos chamados para ser unidos, esposa com esposo, marido, marido é engraçado, né? Amigo, amigo, irmão, irmã, primo, prima. Então nós somos chamados para andar em unidade.
Então esse é um princípio, porque quando Deus cria a gente, Deus não está criando você para você ser sozinho, Deus não está te criando para você só sobreviver, para você só andar por esse mundo sem rumo. Não, Deus te criou para viver em relacionamento, tanto relacionamento com Ele, mas também relacionamento com as pessoas. Então esse é um princípio. Só que quando o pecado ele entra no mundo, quando o pecado entra na humanidade, quando Adão e Eva pecaram, destituídos estavam da glória de Deus. Então, eles se afastaram de Deus, e a partir do momento do pecado, algo foi quebrado. Um princípio foi quebrado. Eles estavam totalmente desnorteados, distorcidos do que Deus queria sobre a identidade deles, sobre um princípio que é a unidade, foi quebrada. E também, essa unidade em Cristo Jesus, essa unidade em Deus, tudo foi quebrado. O pecado não sobe bem às narinas do Senhor, sobe como um cheiro desagradável. Então quando pecamos, destituídos estamos da glória de Deus, e somos cada vez mais afastados dessa unidade. Mas olha, pensa comigo aqui, nós somos chamados para viver unidade, certo? Somos chamados para viver unidade. Mas a partir do momento que damos legalidade para o pecado, nos desconectamos de Deus espiritualmente, nos desconectamos entre pessoas, a desunião, a falta de unidade é mãe de todas as guerras. Para pensar comigo, guerras religiosas, é candomblessista contra umbandista, católico contra protestante, é anglicano contra outra religião. Irmão, não é errado a gente pensar diferente dos outros, errado a gente estar em guerra. Guerras políticas, seja PT, PSDB, PL, seja o que você quiser. Eu posso ter a minha opinião de discordar, mas eu não posso te atacar. E a gente tem visto cada vez mais um mundo desunido. Por quê? Porque se desconectaram de Deus. Um mundo desconectado de Deus. E quando você se desconecta de Deus, você está totalmente longe daquilo que Ele quer para você. O que Ele quer? Ele quer uma adoração verdadeira. Ele quer que você esteja conectado com Ele para também estar com seus irmãos. E quando você está desconectado, a guerra está cada vez mais batendo na tua porta. Então a desconexão com Deus gera desordem. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês, nem tudo é só coisa ruim. A boa notícia é que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito a esse mundo, para que todo que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Então Deus manda Jesus para esse mundo para quê? Para nos unir novamente com Deus e com as pessoas. Pensa bem, judeus não gostavam de gentios, mas através de Jesus todos viram o quê? Irmãos. Então, Jesus veio a esse mundo para restaurar a conexão que faltava. Jesus fala no Evangelho de João: eu sou a videira verdadeira, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muitos frutos. Ou seja, Ele é a árvore da vida, nós somos os galhos. E a partir do momento que nós estamos nesses galhos, nós temos vida. Mas a partir do momento, o ser humano se desconectou dessa árvore da vida. E eu não sei se você já estava andando na rua algum dia, você pisou em um galho seco, o que aconteceu? Esfarelou, estava podre. É isso que acontece com as pessoas que estão desconectadas de Deus. Ele é a árvore da vida, Ele é a videira verdadeira. Se você desconecta dEle, você morre. Então nós somos chamados para estar conectados a um Deus vivo, um Deus verdadeiro, um Deus real e um Deus que traz vida. Então quando desconectamos, é como se estivéssemos apodrecendo, e a gente está fora do quê? Da unidade em Cristo Jesus. Irmão, e a pessoa sem Jesus, a pessoa fica totalmente perdida. Você já viu uma pessoa que você olha para ela, cada hora ela está num canto. Onde você está? Estou trabalhando aqui porque Deus pediu. Estou trabalhando aqui porque o meu coração mandou. Eu estou aqui porque eu acho que é melhor para mim. Totalmente perdido, está sem rumo. Você já viu aquela pessoa sem identidade, que qualquer coisa que falam dela, ela toma como verdade? Você é frouxo, você é ruim, você é burro. A pessoa que não tem identidade, tá bom, eu sou assim mesmo. Mas Jesus não te chamou para isso. A pessoa sem Jesus, ela tenta se encontrar nas coisas erradas. Ela tenta se encontrar em amizade, ela deposita uma dependência emocional talvez em marido, em esposa, em irmão, em amigo. Ela está tentando preencher algo que só vai ser preenchido com a presença de Jesus. Uma pessoa sem Jesus é totalmente igual a esse galho seco, afastado de Deus. Irmão, se você veio aqui nessa noite, você se sente afastado, desconectado, longe da presença de Deus, eu tenho uma boa notícia para você. Quem crê, levanta a mão. Deus hoje está aqui, Jesus está aqui nesse lugar. Ele quer restaurar a comunhão contigo, Ele quer transformar a tua história, Ele quer transformar a tua casa, mas você precisa se conectar nessa árvore novamente.
E aqui que a gente entra na história do gadareno. Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim: Jesus veio tocar sua identidade hoje. Glória a Deus. Irmãos, no Evangelho de Marcos, a gente vai ver então a história desse endemoniado, que era um homem que vivia entre os mortos, vivia em cemitérios, vivia em sepulcros, se cortando, se mutilando, se furando, se rasgando, e totalmente longe do que Deus tinha para a vida dele. Estava sem identidade, sem propósito, vivendo totalmente o contrário do plano de Deus. Mas quando Jesus chega e fala com ele, pergunta: qual que é o seu nome? Aí ele vai falar: eu sou Legião, porque somos muitos. Ele nem sabia mais quem ele era. Aquilo que entrou dentro do coração dele, aquilo errado que entrou dentro do coração, já estava definindo quem ele era, já estava dominando. Já não era mais o gadareno que estava falando, eram os endemoniados, eram os demônios. Estavam falando por ele: eu sou Legião. Mas a minha pergunta para você aqui hoje é: talvez não seja os demônios, mas o que tem dominado e falado por você? Talvez seja o medo. Talvez Jesus olhe para você: aí está o meu filho corajoso, guerreiro. E você: eu sou Jesus. Mas aquilo que te domina, talvez o medo chegue por você e fale assim: não, não sou não, sou fraco. Jesus chega: aí está um pregador do evangelho que propaga o reino de Deus. Mas às vezes aquilo que te domina é a covardia. Você fala: não, sou tão tímido, não sei falar. O que tem te dominado hoje? E o que eu te falo é: se Jesus liberta demônios, se Jesus cura cegos, se Jesus cura alejados, se Jesus cura tudo isso, você acha que Jesus não vai curar isso sobre a tua vida? Então, se você veio aqui essa noite, ouvir essa palavra, saiba que Jesus está tocando a tua identidade. Mas quando Jesus ele desembarca naquela cidade, ele chega até aquele endemoniado e cura aquele endemoniado. Ele chega todo babando, todo louco para cima de Jesus. Jesus cura ele, Jesus transforma ele. E aquele homem que antes era visto se cortando, sujo, preso, cheio de correntes, estava livre, estava limpo, estava se vendo cada vez mais transformado. Porque Jesus tem esse poder, Jesus tem esse plano para a nossa vida. E eu vejo, irmão, lendo essa passagem, eu vejo como se Jesus estivesse chegando nele e falando assim: filho, eu não te criei para isso. Eu não te criei para você estar longe, desconectado de mim. Eu não te criei para você estar se afastando, se cortando em sepulcro. Eu não te criei para você estar se cortando, se furando. Eu te criei para você viver debaixo de um propósito. Para você viver debaixo de propósito. E olha como é que a transformação de Jesus é real. Porque ele cura esse homem. A Bíblia vai dizer que ele vem até Jesus e fala: mestre, deixa eu ir com você. Jesus fala: não, fica, vai até a tua família e fala o que aconteceu. E a palavra vai dizer que ele foi até Decápolis. Decápolis você pode achar que é uma cidade, não é não. Decápolis vem de Deca, Deca é 10, né? Deca significa 10 e polis ou polis vem de cidade, então eram 10 cidades. Ele saiu falando em 10 cidades tudo que Jesus tinha feito. E a palavra diz que as pessoas ficaram admiradas. Irmão, eu não estou aqui em cima desse púlpito apenas para trazer uma palavra para você, uma pregação. Eu estou para trazer vida para o teu coração, para tentar colocar na tua mente que você tem um Jesus, que independente de quão longe você está, independente de quão distante você está, essa noite Jesus está tocando no teu coração e falando: se você um dia se viu igual endemoniado, fugindo, se cortando, se mutilando, hoje eu estou aqui e eu quero transformar a sua história. Talvez hoje você se sinta perdido, irmão. Talvez hoje você se sinta esquecido. Eu não sei como é que você entrou aqui. Talvez você tenha entrado aqui não se sentindo mais pertencente ao reino de Deus. Jesus não me olha mais. Jesus não quer mais saber de mim. Por algum motivo você pode ter se afastado do caminho, assim como o gadareno. Mas o mesmo Jesus que tira aquele homem que andava entre mortos, ele tira você desse mundo morto e te traz a uma palavra de vida. Ele te traz para um caminho de vida. E o que me chama a atenção aqui é que Jesus, depois de curar, não chegou nele e perguntou: e aí, gadareno, o que aconteceu? Eu te curei, estava longe de mim, né? Estava desconectado, pecador, pecou, né? Não, Jesus não quer saber, irmão. Jesus apenas restaurou a identidade. Jesus não quer saber aonde você andou, não está ligando para o que você fez para o seu pecado. Não estou diminuindo o seu pecado, mas eu estou engrandecendo aquele que tem a graça para te perdoar.
Jesus, Ele não está ligando para o teu pecado. Jesus, Ele está ligando para hoje. O que você tem a entregar hoje? Você tem a entregar a redenção? Você quer se redimir? Você quer se sentir perdoado? Então Jesus está falando, então venha que aqui é um lugar de perdão. Comigo você vai ser restaurado. Jesus não quer saber o que você fez. Jesus não quer saber por onde você andou. Ele quer restaurar a tua vida que estava entre os mortos. Talvez você entrou aqui hoje pensando em desistir, né? Talvez você entrou aqui hoje falando, não, hoje é a última vez. Jesus não está olhando para os meus ferimentos. Jesus não está olhando para os meus cortes. Talvez você olhe e fale assim, Jesus, eu estou igual o gadareno, ó, meus cortes são profundos demais, não tem como o Senhor me curar. Olha esse trauma que eu carrego desde criança, está enterrado aqui, eu não consigo largar. Mas Jesus, Ele não quer saber o tamanho, Ele não quer saber o tamanho do corte, independente do trauma que você carrega. O Senhor Jesus, Ele é poderoso para transformar, para cicatrizar e para curar. Eu não sei com quem que eu estou falando aqui, mas eu sei que tem pessoas aqui nessa noite que chegaram aqui traumatizadas, tristes, cansadas, pensando em desistir, igual endemoniado, querendo se esconder no lugar de mortos em sepulcro. Jesus te encontrou, irmão. Jesus encontrou você aqui. Não adianta se esconder, Ele te encontra. Da mesma maneira que as pessoas não olhavam para o endemoniado gadareno, você pode achar que as pessoas não te olham, mas aquele que é maior que todos olha. Irmão, eu posso falar vários exemplos aqui de pessoas que um dia encontraram Jesus, estavam perdidas e se restauraram. Mas eu quero falar aqui de uma passagem que está lá em João 4. A Bíblia conta de uma mulher que chegou totalmente vazia, carregando peso do passado, peso de culpa, peso de pecado, chegou até um poço. Ela chega vazia até um poço cheio. Ela chega num horário que a maioria das mulheres não estavam lá porque ela não queria ser vista. Ela queria se esconder, porque ela não se achava digna. Mas até que Jesus vai até ela, e Jesus chega nela e fala assim, você está pegando essa água aí? Se você soubesse a água que eu tenho para te entregar, você estaria me pedindo, pois da água que eu tenho, se você tomar, você nunca mais terá sede. E essa mulher então, ela acredita em Jesus, ela ouve a Jesus, e ela reconhece, porque quando você tem um encontro com Jesus, você tem que reconhecer que Ele é o Salvador da tua vida, amém? Então ela reconheceu quem Jesus era. Ela largou o cântaro, saiu correndo para a cidade, saiu falando, eu encontrei o Messias, aquele que me falou tudo que eu tenho passado. Então ela saiu de lá transformada, e a palavra vai dizer que ela sai anunciando por toda a cidade. Ou seja, ela era uma pecadora, sim. Ela estava no quinto, sexto marido, não lembro na palavra, mas ela estava já em muitos maridos. Ela tinha passado na mão de todo mundo, Deus me livre. Ela tinha passado por muitas pessoas, mas Jesus encontrou ela, Jesus transformou ela. E quando você tem um encontro com Jesus, não tem como você ficar quieto. Aquela mulher era uma rejeitada, e de rejeição ela saiu para ser usada por Jesus. Ela saiu proclamando na cidade, falando, aquele homem falou tudo que eu tenho feito. E a palavra diz que muitas pessoas creram nela. Essa mulher, ela de rejeitada foi para uma das primeiras missionárias que já teve na Bíblia. Uma mulher que levou a palavra, que engrandeceu o nome de Jesus. Irmão, talvez você possa olhar para o seu passado e falar, será que Deus vai perdoar tanta besteira que eu fiz? Será que Deus vai perdoar todas essas coisas que eu fiz, todas essas atrocidades? Mas sim, Deus não quer medir o tamanho do perdão, Ele quer medir se você está com o coração disposto a ser perdoado e caminhar ao lado dEle. Não importa o seu passado, não importa as suas antigas decisões, o que importa é agora. Jesus pode preencher o seu coração. Assim como eu falei, tem pessoas que estão tentando caminhar ao lado de Jesus apenas para suprir uma falta emocional que passa, mas não olham para Jesus como um Salvador, mas sim como um amiguinho. Jesus, Ele é completo, Ele não se limita apenas a ser aquele seu conselheiro, Ele é seu Salvador, Ele te ampara nos teus momentos difíceis, Ele é teu amigo sim, mas Ele também é Senhor, Ele também é Senhor sobre todas as coisas. Então, Jesus quer caminhar ao teu lado, mas te chamando para um caminho de arrependimento. Aquela mulher se arrependeu e caminhou ao lado de Jesus, falando quem Ele era para as pessoas. Ela foi transformada para transformar outras vidas. Quem está me entendendo aqui? Vemos na Bíblia também, esse aqui eu gosto, Xande vai gostar também. Vemos na Bíblia um homem, em Atos dos Apóstolos, um homem que perseguia igrejas,
torturava os cristãos, torturava as pessoas, odiava cristão, vamos ser sinceros, odiava Jesus, odiava cristão, mas como eu falei que vivemos em unidade, Jesus chega na frente dele e fala: se você está mexendo com a noiva, e você vai ter que se ver com o noivo agora. Então Jesus chega até ele e fala: Saulo, Saulo, por que você me persegues? Porque Jesus está protegendo aqueles que creem no nome dele. Então ele chega: Saulo, Saulo, por que me persegues? E imagina Paulo assim olhando: quem está falando comigo? Será que é esse tal de Jesus que eles estão falando? Mas bastou um clarão de glória para aquele homem que era totalmente contra a igreja se voltar a favor da igreja, se voltar a favor da fé cristã e se transformar. Ele ficou cego, Jesus cegou a ele. Mas olha que impressionante, Jesus cega aquele homem e Jesus chama um outro homem para curar ele, para impor as mãos e curar. Imagina você na época, você é cristão, você sabe que tem um homem que acabou de chegar em São José, está matando todo mundo que é cristão, e Jesus te chama e fala assim: ó, impõe as mãos àquele homem que acabou de chegar lá. Eu falo: Jesus, está de brincadeira, eu? Tá louco? Vou lá, vai matar eu, faca no bucho, já era. Não, mas Jesus chega e fala com ele, fala assim: não, Ananias, agora ele é um dos meus. Eu queria colocar aqui para a gente ler, porque fala muito sobre unidade também. Olha a transformação de mente que o Ananias teve quando estava falando com Jesus. Pessoal aí da mídia, coloca aqui Atos 9, a partir do versículo 11. Atos 9, 11. Tá rápido, hein, Rai? Vai dizer assim: o Senhor disse a Ananias: vá à casa de Judas na rua chamada Direita e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamando Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias assim como eu também responderia: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo. Cara, olha que incrível. No começo ele começou julgando Saulo: esse cara vai vir aqui e vai me matar. Mas a partir do momento que estamos em unidade em Cristo Jesus, se Jesus falou que é meu irmão, é meu irmão. Se Jesus falou que caminha ao meu lado, caminha ao meu lado. Se eu estou em unidade, se eu estou nessa videira verdadeira, se eu sou um galho da videira, você que é meu irmão, que conhece a Jesus, eu caminho contigo. Então aqui foi quando Jesus mostrou a Ananias que Paulo era um homem escolhido, era um vaso escolhido, e todo o julgamento de Ananias caiu por terra. Mas meu irmão, olha para a história de Paulo também. Esse mesmo homem que perseguia a igreja, que ia atrás dos cristãos para matar, esse homem foi tocado por Jesus e virou o apóstolo Paulo, o missionário Paulo, um dos maiores homens na Bíblia, que saiu pregando o evangelho para todo mundo e morreu com a sua cabeça numa bandeja, por amor a Jesus. Nossa, mas morreu por amor a Jesus? Sim. E ele mesmo vai dizer: e vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Não sou mais eu que vivo, mas é aquele que me salvou, que me curou, que me transformou. É esse que vive em mim. Cara, olha que impressionante. Antes era perseguidor de Jesus e agora é um grande missionário do Evangelho. E o que me tocou muito é porque quando eu estava escrevendo essa pregação, eu lembrei de mim. Eu entrei no exército em 2023, eu acho, 2023. E o exército mudou minha cabeça, mudou minha mente. Eu não era cristão, nunca fui de frequentar. E eu não gostava de igreja, não gostava de crente. E tinha até um menino lá no exército que ele era muito cristão. E esses dias ele até respondeu um story meu que eu postei ministrando aqui. Ele falou assim: Deus te pegou, né? Você me zoava lá no exército lá, porque eu escolhi esperar, você me zoava. E agora ó você aí pregando, ó você falando, Jesus te pegou na curva, né? E eu no exército era terrível, cara. Então, teve uma vez, eu lembro que eu saí do exército e eu bebia todo dia, cara. Eu bebia de segunda a segunda quando saí do expediente. E eu lembro que eu fui à noite numa praça e estava lá bebendo junto com dois amigos sentados no banco lá. Eles estavam fumando vape lá, sei lá. E chegou
Dois meninos com cara de gente boa, sabe aqueles meninos com carinha de bonzinho? Chegaram em mim e falaram assim: ô, licença, falar com vocês três aí, posso falar com vocês? Aí eu falei: nossa, lá vem. Falei: pode vir, o que você quer falar? Aí eles falaram assim: olha, eu não sei, mas eu estava te olhando de longe ali, eu não sei o que aconteceu, mas eu só tenho a dizer uma coisa: Jesus tem um plano na tua vida. Jesus tem um plano na tua vida. Falou apontando para mim: Jesus tem um plano na tua vida. Eu olhei e falei assim: ah, mano, cristão é fogo, né, cara? Nossa, não pode ver a gente aqui sendo feliz, bebendo, já quer colocar coisa na nossa cabeça para eu me sentir culpado. Ah, deixa eu quieto. E eu fiquei assim, mas eu fui para casa pensando naquilo. Jesus tem um plano na minha vida, tem uma promessa na minha vida. O que Ele quer fazer? Até que eu me converti, até que batizei, fui ao encontro, tudo por minha vontade. Eu fui conhecendo aqui, cheguei um dia na igreja e falei: não é possível que tem um monte de doido olhando um outro doido falando aqui em cima, será que eles gostam disso mesmo? Até que um momento eu sentei ali e falei: cara, eu vou ouvir. E foi a primeira pregação que eu vi inteira, e no final, no apelo, eu só vi meu braço subindo assim, sem eu nem perceber. Era a pregação falando sobre Moisés, falando que Faraó falava: vai, mas não vai tão longe, fica perto. Lembra, né, pastor? E eu aceitei Jesus, a partir daquele dia minha vida mudou. Falei: cara, tudo que é de ruim na minha vida eu vou cortar pela raiz. Eu sou muito intenso, no exército eu era intenso, no mundo eu era intenso. Falei: com Jesus eu vou ser intenso também, tudo eu vou cortar. Até que eu aceitei Jesus, minha vida mudou. E até que o Joel me chamou um dia, falou: pô, vamos fazer um evangelismo numa praça? Falei: que praça? Ele falou: a pracinha ali na frente da sorveteria da Kauai, vamos? Eu falei assim: vamos, mano, quero ir, nunca fui. Aí eu fui nesse evangelismo. A gente estava na roda lá antes, orando, cantando, até que a gente separou em grupos e eu fui para um canto. Aí no canto que eu fui, era exatamente no banco que eu estava sentado, e exatamente tinha 3 meninos lá. E Deus falou muito forte no meu coração sobre um, e eu cheguei nele e falei: irmão, eu não sei se você acredita ou não, mas Deus tem um plano na sua vida. O mesmo Deus que me pegou, vai pegar você se você não se rendeu a Ele ainda. O mesmo Deus que restaura o pecador, o mesmo Deus que pega aquele que não gosta da igreja, que pega aquele que não gosta de cristão, que pega aquele que fala mal do Evangelho. Jesus, Ele é poderoso para transformar um pecador em um proclamador do Evangelho. Eu sou a prova viva disso. Antes eu falava mal de crente da igreja, hoje eu estou aqui pregando para vocês. Jesus transformou minha vida, e eu não sei, a pergunta agora é você. Eu falei muito talvez aqui, né? Talvez você chegou, talvez, mas agora eu quero que você olhe para você mesmo, sabe? Talvez você tenha se sentido igual o endemoniado gadareno, se cortando, se mutilando. Eu estou tão longe de Deus que eu estou me machucando, eu estou fugindo de quem eu sou. Eu estou fugindo da minha identidade, que é estar em união com Cristo Jesus. Talvez você se sinta como uma mulher samaritana, olhando e falando: eu não sou digna, então eu vou me esconder para ninguém me ver. Eu vou me esconder porque eu não quero que ninguém me veja. Eu tenho traumas que ninguém pode curar. Talvez você se sinta como o apóstolo Paulo: eu não gosto de cristão, mas minha mulher me obrigou a vir na igreja hoje aqui. Irmão, você perdeu. Jesus está tocando no teu coração hoje. Talvez você se sinta como esses 3. E eu quero que você olhe para o seu coração agora. Senhor, será que eu estou perdido? Será que eu não sei para onde ir? A tua palavra é tão clara no meu coração, mas eu estou parado. Eu estou fora dessa comunhão que esse pregador está falando aí. Eu estou fora dessa comunhão. Parece que eu sou um galho seco, que tudo que me pisa me esfarela. Parece que tudo que me pisa destrói, porque eu estou cansado, Senhor. Mas eu te falo hoje: entrega todas as tuas perturbações, todas as suas ideias, tudo que te machuca, entrega tudo para o Senhor nessa noite. Jesus, Ele quer tocar na tua história, Jesus quer tocar no teu interior. Não importa como você entrou aqui, importa como você vai sair daqui. Essa é a diferença. Sua identidade está em Jesus, irmão. Sua identidade está em Jesus. Eu gostaria de convidar vocês a se colocar de pé no seu lugar. Irmão, eu quero que você fique de pé no seu lugar, mas que você feche seus olhos e coloque a mão no teu coração. Faça isso. Feche seus olhos e coloque a mão no teu coração. Faça agora talvez uma autocrítica sobre a tua vida. O que tem te afastado dessa comunhão com Jesus? O que tem te afastado do plano redentor de Jesus?
O que tem te tirado dos caminhos dele? O que tem te deixado aflito? Talvez é uma briga dentro da sua casa. Talvez seja as bebidas que você não consegue largar. Talvez é a droga que você não consegue largar. Talvez seja a rejeição das pessoas. Quero que você feche com os teus olhos fechados, de verdade. Olhe profundamente no teu coração. Qual é o erro que você está cometendo? Onde foi que você errou de estar longe de Jesus? Qual é o erro que você está cometendo, que Jesus está te chamando hoje? Filho, eu estou com a tua identidade aqui, eu quero revelar ela para você. Talvez você se sinta rejeitado na tua casa, mas Jesus fala, você é pregador do Evangelho. Talvez você se sinta perdido dentro do ambiente que você está inserido, mas Jesus fala, eu te chamei para ser missionário. Talvez você se sinta o menor da tua família, Jesus fala, eu te chamei para você ser um grande de um pastor. Olha para o teu coração, o que tem te afligido? O encontro com Jesus, ele não vai melhorar a sua vida. Ele vai te dar uma nova identidade para você lutar por ela. Irmão, gostaria que você, que sentiu muito no teu coração, essa palavra me rasgou por dentro. Eu sei que eu tenho que ter uma decisão por Jesus agora, me conectar a essa videira verdadeira novamente. Um dia eu queimei tanto, eu pulei no culto, eu cantava com alegria, com fervor, mas eu perdi. Ou talvez você que nunca sentiu isso, você fala, cara, essa videira que ele está falando, eu quero me conectar, eu quero uma identidade com Jesus. Quero convidar você a vir aqui na frente e se prostrar ao Senhor. Talvez essa palavra falou aos corações aqui que precisam se render e se conectar a essa videira, se conectar ao Senhor Jesus, se conectar de novo ao Evangelho, se conectar ao Senhor. Então quero convidar você corajoso, você corajosa, a vir aqui na frente e se render aos pés de Jesus. Talvez você escutou essa palavra aqui e você está sentindo que está queimando dentro de você. Eu preciso mudar, eu preciso dar um jeito na minha vida, eu preciso transformar, eu preciso parar de me esconder, eu preciso ser cada vez mais ousado. Eu gostaria de chamar você aqui na frente, para você ajoelhar perante ao teu rei, ao teu mestre, e você se curvar a ele e colocar todas as emoções do teu coração. Ainda existe uma geração, ainda existem pessoas que têm o coração quebrantado ao Senhor. Ainda existem remanescentes daquele Evangelho verdadeiro,